Boas pessoal e bem-vindos ao Cut New Japan, episódio número 12. Começar por agradecer a toda a gente que fez comentários, não só ao Cut New Japan nos episódios anteriores, mas também ao artigo que eu escrevi, um artigo mais curto que eu escrevi sobre o main event do Wrestling do Otaku. Vou já começar porque temos muita coisa para falar. Temos de falar do último dia da Road para o Wrestling do Otaku, temos de falar do Wrestling Toyokuni e do próprio Wrestling do Otaku. Vou começar a olhar então para o show de dia 27, o último dia da Road to Wrestling do Otaku, em que vamos ter 2 title matches. Eu não vou ler os cards completos, tanto deste jogo como do Wrestling Toyokuni. Vou fazer isso apenas para o Wrestling do Otaku, mas vou olhar para os title matches desses 2 shows ainda este mês, que ainda vão ocorrer este mês. Temos então no dia 27 de Abril o combate pelo IWGP Junior Heavyweight Championship, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Match, assim é que é, com os campeões do Yoshinobu Kanemaru e Taichi do Suzuki-gun contra os Roppongi Vice, em que eu acredito que claramente este combate é para os Roppongi Vice recuperarem os títulos, até porque o Rocky Romero teve um tempo de férias e os Roppongi Vice, depois de terem perdido os títulos, estiveram fora desta luta. Portanto, o Kanemaru e o Taichi vão então ter aqui vão ter aqui provavelmente o seu último combate como campeões. Não tiveram ganhado nada por aí além, os combates diria-me bastante apenas razoáveis, sem nada de fantástico ou de que sobressaísse. No fundo, foi um reinado que passou muito, diria, despercebido, e portanto acho que nem sequer são a melhor tag team dentro do Suzuki-gun. Olhar por exemplo um El Desperado ou um Taka Michinoku, para mim esses dois juntos para mim davam uma tag team logo à partida mais interessante. Portanto, eu acredito na vitória dos Roppongi Vice. Acho que é natural. Os Roppongi Vice são uma das principais equipas da divisão, isso, e também o facto de serem uma equipa dos Chaos também, eu acho que faz sentido o título regressar aos Roppongi Vice, até porque depois estamos a aproximar-nos dos shows dos Estados Unidos e um Bullet Club vai começar a subir por aí acima, portanto faz sentido colocar o título nos Roppongi Vice. Temos ainda no main event deste show do dia 27 de Abril o combate pelo Never Openweight Championship, com o campeão Hiroki Goto a defender contra o Minoru Suzuki. Este combate vai ser brutal. Acho que este combate vai ser muito bom. É uma pena, diria mesmo, não estar no Wrestling do Otaku, porque isto é um combate muito interessante. Mas lá está, se formos ver um pouco, só olhar para estas duas title matches, estamos a ver que acaba por ser dois combates em que temos Suzuki-gun contra Chaos, e a New Japan tendo esta no fundo uma série de shows para fazer, e não sendo o Wrestling do Otaku um dos principais pay-per-views do ano da New Japan, eu entendo que a New Japan queira dar aliciantes aos shows. E se formos ver depois, vou abrir aqui nos parênteses, Wrestling Toyokuni, o tema, digamos, do show acaba por ser os Los Ingobernables de Japón. Portanto, temos aqui estes dois combates, estes dois title matches, envolverem membros dos Suzuki-gun e dos Chaos. Mas apesar do grande reinado que tem tido o Hiroki Goto e tem tido performances bastante interessantes, e ter tido um combate brutal com o Shibata no Wrestle Kingdom, onde acabou por ganhar o título, a verdade é que do outro lado temos o Minoru Suzuki, o líder do Suzuki-gun, que perdeu contra o Okada no New Beginning pelo IWGP Heavyweight Championship, que perdeu na primeira ronda da New Japan Cup contra o Shibata, e a verdade é que o Minoru Suzuki não tem tido vitórias importantes, e eu diria que se continuamos a dar derrotas ao Minoru Suzuki, ele não vai ser levado a sério. E sendo o líder de uma das principais fações da empresa, a imagem do grupo está muito relacionada com a imagem do líder, com a credibilidade do líder, e acho que eu daria a vitória aqui ao Minoru Suzuki, muito sinceramente, até porque eu acho que o Hiroki Goto pode ter voos maiores
eu facilmente colocaria o Hiroki Goto, talvez na luta pelo título intercontinental no Wrestle Kingdom, no próximo Wrestle Kingdom. Não, para mim não seria assim tão descabido quanto isso. Porque não? E portanto eu acho que o Minoru Suzuki aqui precisa muito mais de uma vitória do que o Hiroki Goto. Acho que o Goto, como eu disse, isto também, lá está, estes shows estão todos um pouco ligados, porque uma pessoa acaba por já estar a pensar no futuro, uma pessoa não pode pensar apenas neste show, nós temos que pensar muito naquilo que vai ser o futuro. E a verdade é que no Wrestling Toyokuni, 2 dias depois deste show que eu estou a analisar agora, que eu estou a fazer a antevisão, temos o Naito a defender contra o Juice Robinson no título intercontinental, e o Naito muito provavelmente vai defender com sucesso o título. E vão começar a faltar challengers de babyfaces para o Naito, e sobra o Hiroshi Tanahashi e pouco mais. E como eu disse, faltam challengers credíveis para o Naito, que possam dar, no fundo, ser um grande atrativo em termos de vendas de bilhetes, e de ser um combate bastante interessante. Eu acho que o Hiroki Goto tem subido bastante o nível dele, portanto não me admirava ver o Goto poder subir, deixar o Never Openweight Championship e subir. Até porque, no fundo, para mim, a ideia principal deste combate é que o Minoru Suzuki não pode continuar a perder constantemente os combates, porque o grupo dele, o Suzuki Gun vão sofrer com isso invariavelmente. Portanto, seja com interferências de Suzuki Gun, seja limpo, mas eu acredito que seja com interferências. Mas o Minoru Suzuki para mim ganha o Never Openweight Championship, até porque ele tem muito a ver com o que tem sido a imagem deste título. Portanto, acho que seria um grande campeão o Minoru Suzuki. Passando então para o Wrestling Toyokuni, dia 29 de Abril, e saltar apenas para os 3 combates principais deste show. Temos então o combate pelo IWGP Junior Heavyweight Championship, com Hiromu Takahashi defender contra o Ricochet. O Ricochet vai então desafiar o Hiromu Takahashi. Tem tido interações bastante interessantes com os Los Ingobernables de Japón. Tem mudado completamente o ritmo dos combates, ainda que sejam tag matches. O Ricochet é alguém que tem bastante impacto. E depois do Hiromu Takahashi ter afastado o Dragon Lee, ter afastado o Kushida, e tendo em conta que o Bushi faz parte também dos Los Ingobernables de Japón, sobram poucos nomes. Temos o Ricochet, temos o Will Ospreay, temos o Zack Sabre Jr., que apesar de ainda não ter sido colocado nesta Title Picture, eu acredito que ele vai participar no Battle of Super Juniors, que já agora vai decorrer em maio e acaba no dia 3 de junho. E depois com o vencedor do Battle of Super Juniors, quase de certeza a ir desafiar o IWGP Junior Heavyweight Champion no Dominion, que vai ser dia 11 de junho. Portanto, temos que começar a pensar no futuro. E eu digo isto porque para mim o Hiromu Takahashi defende o título com sucesso no Wrestling Toyokuni, mas defende e com sucesso, mas de forma suja. Não vai ser uma vitória limpa do Hiromu Takahashi. O Ricochet, se quer uma rematch, vai ter de lutar por ela, ou seja, vai ter de entrar no Best of Super Juniors. E a minha aposta é que o Ricochet vai ganhar o Best of Super Juniors este ano. E lá está, não seria a primeira vez que eu errava uma previsão, também não seria a primeira vez que eu acertava. Eu entendo que isto pode ser um pouco ambicioso por vezes, mas eu gostava de ver isso acontecer. Eu acho que o Will Ospreay tem estado muito afastado desta title picture para agora simplesmente aparecer e ganhar o Best of Super Juniors e vir a desafiar o Hiromu Takahashi. E o Zack Sabre Jr. Seria alguém interessante, mas o Zack Sabre Jr. faz parte do Suzuki Gun, e nós precisamos de um claro babyface para enfrentar o Hiromu Takahashi. E esses dois claros babyface ou é o Ricochet ou é o Will Ospreay, na minha opinião. E portanto eu apostava neste seguimento, nesta storyline, digamos assim, neste caminho em que o Ricochet agora é derrotado de forma suja e acaba por entrar no Best of Super Juniors
ganha o Best of Super Juniors e temos Hiromu Takahashi contra Ricochet pelo IWGP Junior Heavyweight Championship no Dominion no dia 11 de junho. É a minha aposta para os próximos tempos deste título e eu acho que seria interessante de ver, até porque acho que é escusado dizer que um combate ou uma série de combates entre o Hiromu Takahashi e o Ricochet são coisas bastante interessantes só se quer de imaginar, quanto mais de ver. Portanto, gostava muito de ver isso a desenrolar-se dessa forma. Depois temos ainda um combate entre o Hiroshi Tanahashi e o Evil, que soa muito, ou melhor dizendo, acho que é melhor ler, em vez de estar aqui a ler apenas um combate, eu vou ler os dois combates, vou analisar os dois combates, vou antever os dois combates finais do card do Wrestling Toyokuni. Temos então Hiroshi Tanahashi contra Evil, num singles match normal, e depois temos o combate pelo IWGP Intercontinental Championship, com o Tetsuya Naito a defender contra o Juice Robinson. Eu tenho, como eu já disse, praticamente a certeza que o Naito vai defender com sucesso contra o Juice Robinson. Acredito que o Juice Robinson tenha uma grande performance neste combate e é isso que, no fundo, é isso que se quer. O Juice Robinson tem tido oportunidade atrás da oportunidade e tem entregue bons desempenhos. E eu acredito que isto vai acabar por culminar em algo, mas não é agora. E até porque eu acredito que o Naito manter o seu reinado, acho que eu não vejo o Juice Robinson como campeão intercontinental para já. Acho que é cedo, acho que é prematuro. E o Naito se não é o número 1, é o número 2 da empresa neste momento. Portanto, não fazia sentido para mim o Juice Robinson ganhar o título intercontinental aqui. E seria uma grande surpresa. Mas temos, como eu disse, o Hiroshi Tanahashi contra o Evil, que no fundo é uma rematch da New Japan Cup, depois do Evil ter derrotado de forma um pouco polémica o Tanahashi na primeira ronda da New Japan Cup. E agora temos aqui esta rematch, no fundo. E eu quis antever estes dois combates em conjunto no sentido em que para mim este combate do Tanahashi com o Evil é um number one contenders match. Sem ter esse nome. Para mim é isso. A New Japan já fez isso em novembro do ano passado no Power Struggle, em que o Naito defendeu o título intercontinental com sucesso contra o... melhor dizendo, o Hiroshi Tanahashi tinha derrotado o Evil. O Evil do Sanada, o Hiroshi Tanahashi derrotou o Sanada. E depois o main event era o Naito defender o título intercontinental contra o Jay Lethal. O Naito defendeu com sucesso e apareceu Tanahashi para desafiar o Naito. Eu acredito que a New Japan repita essa mesma receita e temos Naito contra Tanahashi no Dominion. Porque não? É uma rematch do Wrestle Kingdom, sem dúvida alguma que vai ter interesse. Passando então para o Wrestling do Otaku no próximo dia 3 de maio. Este sim, já vou analisar o card completo. Temos então o combate de abertura com Yoshitatsu e Hirai Kawato contra o Tomoyuki Oka e o Katsuya Kitamura. O Yoshitatsu regressou nesta tour da New Japan depois de ter tido uma excursão bastante curta na CMLL. Não regressou propriamente com diferenças na personagem. O Yoshitatsu está claramente estagnado, não está a evoluir de forma alguma. Mas lá está, o Kitamura tem tido, o Katsuya Kitamura tem tido o Kitamura tem tido muito destaque como Young Lion, isto no sentido em que é alguém que está muito desenvolvido fisicamente e é um big guy sem dúvida e vai ter futuro na New Japan, eu acredito que sim, porque acaba por ser uma figura imponente, no mínimo está a evoluir, claro, mas ainda tem muito para evoluir, mas é alguém que tem uma figura imponente e a New Japan parece que está a destacar isso ainda mais. E eu acho que tenho bastante interesse em ver este combate e não sei até que ponto é que a equipa do Oka e do Kitamura não sai aqui vencedora, apesar do Yoshitatsu e do Kawato do outro lado, principalmente o Yoshitatsu, que não sendo o Young Lion poderia beneficiar de uma vitória, mas não acho que ele precise de uma vitória, acho que o Yoshitatsu precisava era de algo. Por exemplo, temos o Yoshitatsu a atacar o Kawato, porque não? Depois do combate, por exemplo, o Kawato tem sido o underdog
um underdog ultimamente. Portanto, por que não o Yoshitatsu virar-se contra o Kawada? Depois temos um tag team match com os Chaos a enfrentar os Bullet Club, em que temos Yoshihashi e Will Ospreay a defrontarem o Yujiro Takahashi e o Chase Owens. E eu ia dizendo a derrotarem o Yujiro e o Chase Owens, porque no fundo era o que eu estava a pensar, que é isso que vai acontecer. A equipa do Yoshihashi e do Will Ospreay é claramente mais cotada que a equipa do Yujiro Takahashi e do Chase Owens. Apesar de que eu tenho gostado bastante das performances do Chase Owens ultimamente, e gostava que a New Japan o colocasse, eu acredito que o vá colocar no Best of Super Juniors, e eu acho que é alguém que pode continuar a mostrar trabalho. Eu acho que o Chase Owens se calhar merecia um pouco mais do que ser considerado um dos membros menos relevantes do Bullet Club, isto na minha opinião. Temos ainda depois um combate, também mais um tag match, um 6-man tag team match, com o Tiger Mask W, Tiger Mask 4, quarto, e o Togi Makabe contra o Yuji Nagata, Manabu Nakanishi e Jushin Thunder Liger. No fundo, temos um combate de veteranos com o Tiger Mask W lá metido no meio, que é no fundo é o Kota Ibushi, e se eu tiver de apostar, eu aposto na vitória da equipa do Tiger Mask W, porque eu gostava de ver. Temos tido alguns teasers do Naito a dizer que gostava de enfrentar o Tiger Mask W. Não sei se até que ponto é que isso vai acontecer, mas Tiger Mask W no fundo é uma personagem do anime com o mesmo nome, e lá está, a New Japan não pode estar a colocá-lo em shows e estar a dar-lhe derrotas continuamente. Ele já perdeu recentemente, mais que uma vez, também chegou a perder contra o Okada. Portanto, se a New Japan quer fazer alguma coisa com o Tiger Mask W, e o Tiger Mask W era alguém que, como babyface, tem possibilidade de ficar bastante over, se o quiserem fazer, se quiserem mesmo fazer dele um adversário pro Naito, deem aqui a vitória. Acho que mais ninguém ganhava particularmente neste combate algo de relevante para o seu futuro. Temos depois um tag team match com Chaos contra Suzuki Gun. Os Chaos a serem representados por Hiroki Goto, Toru Yano, Jado, Rocky Romero e Beretta, contra os Suzuki Gun representados por Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Yoshinobu Kanemaru, Taichi e El Desperado. Chaos contra Suzuki Gun, e na mesma linha que me vou a apostar, e eu estou constantemente a fazer isto, na mesma linha que me fez apostar no Minoru Suzuki para se tornar Ever Openweight Champion, eu gostava de ver os Suzuki Gun a vencerem aqui, porque não é simplesmente eu gostar dos Suzuki Gun. Eu acho que se nós temos de ter as stables heels a terem mais força, e no fundo os Chaos têm sido sendo a única verdadeira stable babyface da New Japan. Eles têm tido muito poder, muitas vitórias, muitos títulos, e gostava de ver um pouco os Suzuki Gun aqui a arrecadarem mais uma vitória. Temos depois um singles match entre David Finlay e Cody, eu acho que Cody Rhodes. Este é um combate que é de cara de uma vitória para o Cody Rhodes. Ele que a última vez teve um singles match foi a sua estreia no Wrestle Kingdom contra o Juice Robinson. Portanto, já vai há algum tempo, vão ser 4 meses de diferença entre os dois singles matches do Cody. Portanto, o Cody vai ser aqui vencedor. O Cody já está confirmado para o G1 no verão, e portanto o Cody tem de começar a ganhar alguma maior consistência dentro da New Japan. Depois temos um combate em que temos Juice Robinson e Kushida a enfrentarem o Tetsuya Naito e o Hiromu Takahashi dos Los Ingobernables de Japón. Acredito claramente aqui na vitória dos Los Ingobernables de Japón, porque no fundo são os dois, aquilo que eu acredito que nesta altura ainda sejam campeões. O Naito sendo campeão intercontinental, o Hiromu Takahashi Junior Heavyweight Champion. Portanto, eu daria aqui a vitória
a equipa dos Los Ingobernables da Japón, sendo que este combate para mim tem um potencial bastante engraçado. E dizendo, antes deste combate que eu estava a falar do combate do David Finlay e do Cody, tenho alguma curiosidade para ver como é que vai render este combate, porque o David Finlay tem estado um pouco, como é que eu ia dizer, parado, não parado de não combater, mas não mostrando uma evolução ao New Japan, não tendo nada para ele em particular. Portanto, não é só o Cody que. Não está, o Cody vai vencer o combate, quase certeza, mas o David Finlay também poderá ter algo a tirar deste combate, mesmo que perca. Mas avançando, Los Ingobernables da Japón, representados pelo Naito e pelo Hiromu Takahashi, para mim derrotou o Juice Robinson e o Kushida. Depois temos o combate pelo Never Openweight Six Man Tag Team Championship, em que temos os Taguchi Japan, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi e Ricochet enfrentarem o trio dos Los Ingobernables da Japón e ex-Never Openweight Six Man Tag Team Champions Sanada, Evil e Bushi. Lá está. Eu acho que no fim deste Wrestling Don't Taco, toda esta tour, vamos voltar a ter os Los Ingobernables da Japón com todos os membros da stable com títulos. Porque, no fundo, eles estão a ser a principal stable heel neste momento e se a New Japan vai seguir a lógica de colocar o Tanahashi a seu próximo adversário do Naito, e se o Ricochet continuar a estar no caminho do Hiromu Takahashi, eu acho que deem os títulos devolvam os títulos ao Sanada, ao Evil e ao Bushi, porque eles precisam certamente mais dos títulos do que o Hiroshi Tanahashi, que o Taguchi, e o próprio Ricochet também não precisa particularmente dos títulos. E os Los Ingobernables da Japón terem estes títulos é um símbolo de poder, no fundo, para três pessoas que podiam estar perfeitamente, a meu ver, a ter maior destaque individual e não estão a ter, portanto assim têm algo para fazer. É a minha opinião. Gostava que este combate pelo Never Openweight Six Man Tag Team Championship não se tornasse um combate de comédia, como têm sido vários entre os Taguchi Japan e os Los Ingobernables da Japón. Portanto, estou um pouco na expectativa. Depois temos uma 3-way match pelos IWGP Heavyweight Tag Team Championships, em que temos os campeões War Machine, Anson e Raymond Rowe a defenderem contra os Guerrillas of Destiny, Tamatonga e Tanahashi, e contra os Tenkozy, Hiroyoshi Tenzan e Satoshi Kojima. Eu disse na análise ao Sakura Genesis que depois de ter visto aquele combate em que os War Machine derrotaram o Tenzan e o Kojima daquela forma, eu pensei, com aquela performance, eu pensei, quem é que agora para estes dois? E eu estava a falar muito a sério, porque eu não vejo os War Machine a perder os títulos, pelo menos para já. Para mim os War Machine retêm aqui os títulos e o Tenzan e o Kojima vão ser a equipa a sofrer o pin, porque para mim não é inocente colocar os Guerrillas of Destiny aqui, disse simplesmente uma rematch, mas temos os Guerrillas of Destiny aqui, isto diz-me que vamos ter War Machine contra Guerrillas of Destiny ou no Dominion ou no show dos Estados Unidos, muito provavelmente. Portanto, é isso que eu estou à espera, mas espero que seja um combate bastante interessante, porque vamos ter os Guerrillas of Destiny, que para mim são uma tag team cada vez mais sólida. O Tenzan e o Kojima têm uma grande química entre eles, e os War Machine eu acredito que estejam completamente imparáveis como estiveram no Sakura Genesis. Portanto, vamos a isto. Este é um combate sem dúvida, um dos combates mais interessantes dos últimos tempos para mim, pelos IWGP Heavyweight Tag Team Championships. Portanto, bastante expectativa para este combate. Temos ainda, e antes do main event, um singles match entre o Tomohiro Ishii e o Kenny Omega, em que acaba por ser também uma rematch da New Japan Cup, como por exemplo, como eu disse há pouco, em relação a Tanahashi e ao Evil no Wrestling Toyokuni, mas neste caso temos o Ishii contra o Omega. Também foi um combate de primeira ronda em que o Ishii surpreendeu claramente
ao eliminar o Kenny Omega na primeira ronda da New Japan Cup. E o Kenny Omega, a história é que no fundo o Kenny Omega, ter sido derrotado limpo pelo Ishii, que esperava que o Ishii, tendo derrotado, conseguisse no mínimo no mínimo dos mínimos ir à final, ou até mesmo ganhar a New Japan Cup. A verdade é que o Ishii foi eliminado pelo Katsuyori Shibata, e o Kenny Omega sentiu-se desrespeitado, porque foi derrotado por uma pessoa que no fundo não conseguiu ir onde o Kenny Omega se propunha, que era a final e ganhar o New Japan Cup. Portanto, o Kenny Omega vai enfrentar o Tomohiro Ishii, e isto um pouco como soa o Tanahashi Evil, soa Number One Contenders Match para o título intercontinental. Este também sem ter nome ou designação de Number One Contenders Match, parece-me claramente um Number One Contenders Match para o IWGP Heavyweight Championship. E os resultados deste e do main event do Wrestling Contact para mim estão intimamente relacionados, e têm de estar intimamente relacionados. Para mim o Kenny Omega derrota o Ishii, vai ser um combate brutal, sem dúvida alguma. As interações do Kenny Omega com o Ishii têm sido muito boas em tag matches, e sem dúvida que está, pelo menos em mim, o bichinho para ver este combate. E eu acredito na vitória do Kenny Omega, porque estamos a chegar àquela altura do ano. Depois do Wrestling Don't Taco, temos o Dominion e temos os shows dos Estados Unidos. E a verdade é que há a expectativa, desde que foram anunciados os shows dos Estados Unidos, eu estou a dizer isto em praticamente todos os episódios do Cut New Japan, que o Kenny Omega se torne campeão, ou no Dominion ou nos Estados Unidos, portanto, nos shows em Long Beach. Portanto, temos então parece que as estrelas se alinharam desde então para que o Kenny Omega venha a tornar-se campeão por esta altura do ano, seja em junho, seja no início de junho, no Dominion ou no início de julho, nos shows nos Estados Unidos. O Kenny Omega parece que se vai tornar mesmo IWGP Heavyweight Champion, e para isso ele tem de passar pelo Ishii. Para mim é tão simples quanto isto. E depois no main event do Wrestling Contact temos combate pelo IWGP Heavyweight Championship, com o Kazuchika Okada a defender contra Bad Luck Fale. E um pouco como eu escrevi no artigo no Wrestling.pt, este combate não me parece muito necessário, digamos, porque lá está, se não tivesse havido toda aquela dispersão de title matches pelo último dia da Road Pro Wrestling do Taku e Pro Wrestling Toyokuni, facilmente a New Japan encaixava aqui title matches e colocava o Kazuchika Okada num tag match, por exemplo, e tínhamos não era absolutamente necessário colocar aqui o título a ser defendido, sinceramente. Até porque para mim o Bad Luck Fale não representa um adversário que tenha feito algo ultimamente. A única coisa que o Bad Luck Fale fez ultimamente foi chegar à final da New Japan Cup, porque olhamos para trás disso e há muito tempo que o Bad Luck Fale não faz nada de realmente relevante. Portanto, eu acho que isso diz muito. E apesar de que o Fale já ter conseguido derrotar o Okada limpinho na Road Pro Wrestling Don't Taco, eu acho que é inevitável pensar que o Okada vai ser vencedor. O Okada neste momento está no topo da empresa, já vai com um reinado que se aproxima perigosamente de completar um ano, e a verdade é que eu não vejo o Bad Luck Fale a ser a pessoa que termina esse reinado, tendo o Okada já tendo derrotado pessoas como o Naomi Shimura-Fuji, ter derrotado o Kenny Omega, ter derrotado o Minoru Suzuki, ter derrotado o Shibata. Não me entra na cabeça de forma alguma que o Bad Luck Fale seja a pessoa que termina o reinado do Okada, até porque, como eu disse, o combate que vem antes deste no Wrestling Contact cheira muito a Number One Contenders Match. Portanto, não fazia sentido o Kenny Omega ficar sem ter de enfrentar o Fale. Não fazia sentido. Ou temos um Ishii contra o Fale pelo IWGP Heavyweight Championship. Era um combate que para mim não tinha real interesse, e eu não acredito que a New Japan apostasse nisso de todo. Portanto,
acredito claramente que que o caso de Okada, ainda que seja muito massacrado, digamos assim, pelo Fale, eu acho que é inevitável que o Okada vá vencer este combate. Não vai ser um combate tão bom como os anteriores que o Okada tem tido pelo título, mas o título em jogo, mas vai ser vai ser um combate para ganhar. E eu posso dizer que, ao contrário do que tem sido durante muito tempo, uh, os combates pelo IWGP Heavyweight Championship, esta sim vai ser mais uma defesa do Okada e não propriamente um combate em que eu acredito que haja um risco de ele perder o título. Apesar de que a New Japan está a fazer um bom trabalho para credibilizar o Fale nesta tour, mas acho que não é o suficiente para, no fundo, compensar aquilo que não tem sido feito com o Fale para ele poder ser visto como um candidato credível e forte para chegar ao topo da empresa. Eu acho que isso nunca vai chegar a esse dia. E eu acho que seria um choque ainda maior do que ver o Juice Robinson a derrotar o Nitro. Nesta altura, para mim, seria um grande choque mesmo ver o Okada a perder o título para o Fale. Portanto, no fundo é isto. É a minha antevisão para o Wrestling do Otaku. Espero que tenham gostado. Se tiverem questões, como sabem podem colocar através dos sítios habituais. Têm aí na imagem do podcast uh, essa indicação de onde podem seguir o Canto New Japan. Posso também indicar que farei em breve mais artigos no wrestling.pt. E já agora agradeço a todos vocês os comentários que têm feito. Portanto, espero que estejam com tanto entusiasmo como eu para o pay-per-view, no fundo, os próximos dias da New Japan. É disso que estamos a falar. E espero que consigam desfrutar do evento. Espero que, no fundo, o evento acabe por. O evento ou os eventos acabem por entregar mais do que o card aparenta. Acho que isso é importante. Portanto, muito obrigado a todos. Fica à expectativa para o pós-wrestling de Otaku, para o que será o Best of Super Juniors e também para o que será aquilo que se aproxima também cada vez mais rapidamente, o Dominion e o show dos Estados Unidos. Portanto, estamos a entrar numa fase muito interessante do ano da New Japan. Portanto, até ao próximo episódio. Já sabem, fiquem bem. Deixem as vossas perguntas se quiserem. Continuem a participar e a ajudar o Canto New Japan a crescer, porque no fundo este espaço é para vocês, é para aproximar a New Japan de vocês, e é para isso que todas as semanas está aqui o Canto New Japan a sair no canal do SmartDown, para que haja conteúdo da New Japan a chegar semanalmente à comunidade. Portanto, muito obrigado a todos e até ao próximo Canto New Japan.